Damos as boas-vindas a todos que estão presentes nessa apresentação do Plano de Fortalecimento da Apicultura e Meliponicultura do Estado de São Paulo. Gostaria de dar uma apresentação inicial do NASP, que nos recebe nessa tarde. A sensação de se caminhar por um parque cheio de verde, lindas flores e pássaros, e ao mesmo tempo estar em uma escola é algo muito estimulante. Por volta do ano de 1914, alguém sonhou com esse ideal. E ainda foi além. Pensou numa escola em que os alunos pudessem ter contato com uma educação abrangente, onde a capacidade intelectual, física e espiritual fossem trabalhados em conjunto com o objetivo maior de construir valores na vida de milhares de jovens. Assim nasceu o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Somos hoje 3 campi, 25 cursos de graduação, 39 cursos de pós-graduação, 2 programas de mestrado, 17 mil alunos, 207 professores e milhares de colaboradores. Nossa missão: educar no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para excelência no serviço a Deus e à humanidade. A nossa missão: ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos seus elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional dos seus egressos. O NASP Campus Engenheiro Coelho dá as boas-vindas a todas as autoridades já mencionadas aqui, aos pesquisadores, aos profissionais do setor e todos os amigos que se fazem presente neste evento. Você é o dono de suas vontades. Você possui o livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Essas decisões se transformam em caminhos a serem trilhados. E são estes caminhos que nos conduzem ao destino que almejamos. Declaro aberta a sessão de apresentação do Programa de Fortalecimento da Apicultura e Meliponicultura do Estado de São Paulo. Passo a palavra ao professor e doutor Francis Lê, diretor de graduação do NASP Engenheiro Coelho. Boa tarde a todos e a todas. Estamos felizes porque o NASP tem se envolvido cada vez mais nessa importante atividade do Brasil, do mundo e do Estado de São Paulo. Estamos felizes com a presença do senhor secretário, o senhor Francisco Jardim, também do diretor da CAT e de todas, o senhor Brunelli, e todos os outros envolvidos, como o Edson Rezende e a Associação Abelhas. Eu não quero cometer nenhum erro e esquecer de apresentar algum deles. O NASP é um centro universitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como vocês todos sabem, e aqueles que tiveram conosco pela parte da manhã, visitando o campus, puderam ter uma visão muito superficial, mas uma visão sobre a missão da Igreja Adventista. Nós prezamos muito pela alimentação saudável, e uma alimentação saudável passa pelos produtos que a abelha consegue produzir. A Igreja Adventista também tem uma história de pioneirismo nesta área também, e estamos felizes em ter sido escolhidos para, em 2022, termos aqui o nosso Congresso Nacional de Apicultura. Eu não gostaria de multiplicar palavras, temos aqui um videozinho de 7 minutos que gostaríamos que vocês assistissem sobre o NASP, para que vocês possam, mesmo para aqueles que não tiveram oportunidade de manhã visitar o campus, e outros que, mesmo visitando, tiveram uma visão parcial por causa da chuva, tenha uma visão sobre a nossa infraestrutura. Depois do vídeo, eu não voltarei a falar, portanto, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e que sintam-se bem acolhidos nesse ambiente que é, ao mesmo tempo, acadêmico, é, ao mesmo tempo, profissional e, ao mesmo tempo, para o vosso serviço, para o aprimoramento da apicultura no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos.
É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Com 260 alqueires de extensão e 80 mil metros de área construída, nosso campus é uma verdadeira cidade repleto de serviços internos de estrutura como restaurante, leiteria, marcenaria, estofaria, vidraçaria, metalúrgica, construtora, estação de tratamento de esgoto, hortas, estufas, setores de paisagismo e jardinagem, oficinas de manutenção de carros, refrigeração, eletrônicos e informática, editora, produtoras de conteúdo audiovisual e muito mais. Ao todo, temos quase 1.000 funcionários, um terço deles só na área do ensino, e 6.000 alunos, sendo que 1.500 deles moram na própria instituição. No regime de internato, os alunos têm casa, comida e roupa lavada, além de várias outras facilidades no dia a dia. E nem para comer, eles precisam se deslocar no campus, pois nosso restaurante dá conta do recado e diariamente prepara e serve mais de 4.000 refeições. Sempre levando em consideração, no cardápio ovo-lacto-vegetariano, as diferentes necessidades dos consumidores. E não podemos deixar de mencionar: Todos os nossos vegetais e produtos de origem animal são produzidos aqui, para garantir a boa procedência, a qualidade do produto final e, claro, a saúde dos nossos estudantes. Saúde, que tem tudo a ver com qualidade de vida. Aqui não faltam opções de lazer. No campus sempre há festas temáticas, gincanas e excursões. Além disso, a estrutura esportiva dá todo o suporte às mais variadas modalidades de atividade física. Não faltam espaços para promover o lazer e o relacionamento. Afinal, todas essas são necessidades constituintes e complementares à aprendizagem. Aqui o estudante pode começar e encerrar sua carreira acadêmica, pois recebemos alunos do ensino básico ao superior, da educação infantil ao mestrado. Inclusive, a nossa escola básica é a escola de aplicação para os cursos de licenciatura que nós oferecemos. Com luz interativa, projetores e sistema de áudio integrado, ela prepara os alunos para um futuro em vários níveis. Muitas das atividades do ensino fundamental são desenvolvidas fora da sala de aula, na nossa fazenda educativa, um imenso viveiro concebido para ensinar às crianças o amor pela fauna e a flora. Temos ainda os bem equipados laboratórios de Química e Biologia, Informática e Robótica. E a nossa escola básica conta com um programa de estudo bilíngue integral, que é para o ensino fundamental, e high school, que é para o ensino médio, em que os alunos saem com 2 diplomas, um nacional e um americano. Mas agora vamos falar de faculdade. Quem anda por nossas alamedas pode ver que o estudante unaspense é feliz. Aqui não faltam sorrisos e também não faltam oportunidades de crescimento acadêmico. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores que trabalham em período integral. No ambiente como esse, as pesquisas dos programas se beneficiam pelas condições de concentração, infraestrutura e apoio acadêmico. A estrutura não fica atrás. São mais de 60 salas de aula equipadas com moderno audiovisual, internet, ar-condicionado e mais 5 confortáveis auditórios com capacidade que vão de 186 a 2.800 pessoas, onde ocorrem diversas palestras e grandes espetáculos que já são tradição aqui do campus. Temos ainda à disposição dos nossos estudantes 6 laboratórios de informática. Para o pessoal de música, temos o inovador laboratório de piano Roland, o primeiro desenvolvido pela marca no Brasil. Para os comunicadores dos cursos de rádio e TV, jornalismo e publicidade e propaganda, temos o laboratório de Max, totalmente equipados com o pacote Master Collection da Adobe para edição de imagem, áudio e vídeo, além de uma produtora experimental, estúdios de TV, rádio, fotografia e agências de jornalismo e publicidade. Também temos a Unaspress, nossa editora, que produz livros, revistas científicas, e-books, CDs e DVDs. Já para os cursos de engenharias e arquitetura, nós temos o núcleo de tecnologia, com laboratórios de maquetaria, topografia e georreferenciamento, estradas e geotecnia, hidráulica e saneamento, física e elétrica, estruturas e materiais,
conforto térmico e acústico e ensaios não destrutivos, além de várias estações totais sempre disponíveis aos alunos. Outro diferencial são as empresas júnior de arquitetura e engenharia, que atendem à constante demanda de projetos que a instituição proporciona. Estamos em constante crescimento e nossos alunos também. Para o pessoal de Direito, o Núcleo de Prática Jurídica apresenta um verdadeiro tribunal, onde acontecem audiências reais com o juiz da comarca de Mojimirim, além de simulações, e tem ainda caso NASP em Arthur Nogueira, onde os alunos podem exercitar seus conhecimentos fazendo conciliações junto ao fórum, algo que acontece também nos municípios de Conchal e Cosmópolis. Nos cursos de Letras e Tradutor-Intérprete, os alunos contam com aulas práticas em um laboratório todo equipado, com cabines para tradução simultânea. Para os estudantes de agronomia, aqui definitivamente não falta espaço para a prática. Temos horta, estufa, leiteria, granja, laboratórios, campo de reflorestamento, estação meteorológica e o campo de demonstração, mantido em colaboração com uma multinacional de agricultura sustentável, parceira do NASP. Mas nem só de sala de aula se faz a vida do universitário, não é mesmo? A nossa biblioteca dispõe de 120 mil títulos disponíveis em nosso acervo, sem contar os nossos muitos periódicos e bases de dados. Já o nosso museu, para os cursos de História e Teologia, conta com mais de 2.000 peças, sendo que 90% delas são originais, com certificação e tudo. Um outro destaque é que os nossos estudantes ainda podem fazer intercâmbios de 6 meses a 1 ano, continuando suas graduações em universidades conveniadas ao redor do globo. E para encerrar, uma grande novidade. Acabamos de inaugurar o Village Inn, um espaço construído dentro do campus, especialmente para atender confortavelmente os palestrantes convidados, professores e colaboradores da instituição. Assim como nossos alunos, tentamos nos superar a cada dia. Sempre queremos mais e exigimos mais das nossas capacidades. É assim que construímos o nosso progresso. Há 34 anos, o NASP Engenheiro Coelho leva a diversas gerações sua marca de excelência e isso vai muito além do ensino. É todo um estilo de vida. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Somos uma instituição confessional e temos o hábito de iniciar todos os nossos programas muito bem. E para iniciar bem o programa, nós gostaríamos de convidar a presença de Deus, aquele que nos criou, e pode ser sentados mesmo como estamos, vamos orar ao nosso Deus. Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nos dás a cada dia. Muito obrigado pelos momentos que tivemos hoje e pelo momento que estamos passando aqui. Queira estar conosco, abençoe esta programação, esta apresentação e coloque o teu poder ao nosso lado para que possamos conduzir os nossos trabalhos da melhor forma e da forma que lhe agrada. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de convidar agora o conjunto musical Academia das Vozes. Eles vão nos abrilhantar com uma apresentação musical.
habite em nosso coração. Por isso, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão. Boa tarde a todos, eu sou Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade que estamos todos reunidos hoje para discutir os avanços da apicultura e da meliponicultura no estado de São Paulo, para prestar uma homenagem a uma pessoa que a gente perdeu esse sábado, que foi muito importante para toda essa pesquisa e toda essa cadeia que a gente está vendo hoje. Então, eu gostaria de revisar um pouquinho da história desse grande pesquisador para nos inspirar, inclusive, nas tratativas de hoje. Bom, a pesquisa em abelhas no Brasil, ela teve 3 pilares principais. O Dr. Kerr, que é esse senhor que vocês estão vendo à direita, que era especialista em genética, em biologia, em comportamento de abelhas. O Paulo Nogueira Neto, que é um pesquisador mais voltado para a área de preservação ambiental, trabalhou muito por políticas públicas na área ambiental, que ainda está vivo, trabalha com as abelhas ainda, especialmente se dedicou às abelhas sem ferrão. E o Padre Moure, que se dedicou à identificação e à taxonomia das abelhas que a gente conhece, principalmente no Brasil. Então, esses 3 pilares foram a base da formação da maioria das pessoas que trabalham com abelhas no país. Próximo. Hoje, se a gente olhar todas as pessoas que atuam com abelhas no Brasil, ou eles foram orientados diretamente por essas pessoas, ou orientados pelos alunos desses 3 pesquisadores. Então, a base da ciência nas abelhas foi originada a partir desses 3 pesquisadores, e o Dr. Kerr, que faleceu nesse sábado passado, foi um desses grandes nomes que a gente teve nessa linha. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante 3 anos, durante a minha graduação, na Universidade Federal de Uberlândia, e tive a oportunidade de conhecer não só a história acadêmica, toda a parte científica e também a sua contribuição na parte histórica no país, mas também a importância que ele teve como um grande cidadão, como um brasileiro que trabalhou tanto por esse país e deu grandes contribuições, não só à área de abelhas, mas também à parte acadêmica que a gente tem hoje no país. Próximo. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais detalhes sobre a história, a Folha de São Paulo publicou uma nota super interessante, contando os principais feitos por ele, mas eu vou relembrar alguns dos principais pontos, obviamente não vou tratar de todos os pontos, porque é muita coisa. Próximo. Então, ele começou, o primeiro fato importante na carreira dele, que remarcou a vida dele e toda a carreira, tanto nacionalmente quanto internacionalmente,
foi a introdução das abelhas africanizadas, as abelhas africanas do Brasil, formando esse híbrido que a gente chama de abelha africanizada. Foi a grande contribuição que ele deu. Inicialmente foi tido uma grande polêmica em função de um sensacionalismo exagerado em relação às abelhas africanas assassinas, né? Mas isso depois, com bastante trabalho e com muito estudo, eles conseguiram contornar o problema, e hoje nós temos uma variedade, uma abelha bastante resistente a doenças, muito produtiva, que a gente hoje se orgulha de ter no país. Foi o primeiro diretor científico da FAPESP e fez um grande trabalho na FAPESP. Antes dele começar a desenvolver todas as diretrizes dentro da FAPESP, ele visitou os principais institutos de fundação, de agência que fomentava a pesquisa no mundo, e com base nesse conhecimento que ele teve das melhores instituições que tinham no mundo, ele ajudou a construir o que a gente tem hoje, que é a FAPESP, que é uma instituição sólida, que traz grande diferença para o país, principalmente por causa desse conhecimento que ele desenvolveu a partir dessas visitas que ele fez a essas instituições. Teve uma grande contribuição também em Ribeirão Preto, onde ele fundou o Departamento de Genética dentro da Faculdade de Medicina da USP, e ali se formou um dos principais polos de pesquisa em abelhas, onde a gente tinha diversos pesquisadores importantes, onde praticamente se originou a maioria dos pesquisadores de abelhas que ele formou. Então, dali foram formados vários pesquisadores importantes que, a partir de então, foram se distribuindo no país e levando todo esse trabalho das abelhas para o país todo. Depois ele foi presidente da SBPC, onde ele teve um mandato de 3 anos com uma grande contribuição. Próximo. Passou pelo INPA, transformou o INPA num dos principais institutos de pesquisa nas regiões tropicais do mundo. Hoje a gente tem bastante orgulho e muito resultado fruto desse trabalho. Durante 8 anos ele trabalhou como diretor no INPA, e até hoje deixa bastante saudade. Retornou ao INPA diversas vezes após esse primeiro período, mas transformou realmente o INPA numa instituição sólida de pesquisa. Após se aposentar, ele juntou toda a família numa Kombi e procurou no Brasil aonde que tinha o pior índice de desenvolvimento humano no Brasil, e esse pior índice de desenvolvimento naquela época era no Maranhão. Então ele juntou toda a família numa Kombi e se mudou para São Luís do Maranhão, bateu na porta do reitor e disse: eu quero trabalhar aqui para ajudar a desenvolver a região do Maranhão. E se tornou professor na Universidade Estadual do Maranhão, onde ele iniciou o curso de Biologia, fez uma série de trabalhos, e um dos trabalhos mais relevantes que ele fez foi a introdução de uma planta, a moringa, que é riquíssima em vitamina A, como uma saída para melhorar o problema de desnutrição que eles tinham no estado. Então, o principal problema de desnutrição no estado era a falta de vitamina A, que afeta a aprendizagem das crianças e a visão. Então, ele introduziu essa planta no estado e consequentemente, na dieta dessas crianças, e com isso ele acabou conseguindo diminuir os problemas de desnutrição naquele estado. Depois, a partir daí, ele foi para Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e continuou desenvolvendo trabalhos nessa linha. Dos trabalhos que ele desenvolveu lá, de bastante destaque, foi o malface, com alta concentração de vitamina A, justamente por esse mesmo motivo, para introduzir nas dietas de populações carentes, para suprir essa necessidade de vitamina A. Bom, um dos grandes talentos do Dr. Kerr, na minha opinião, era a capacidade de identificar e fomentar, estimular pessoas a se tornarem incríveis pesquisadores ou incríveis pessoas, ou as pessoas que ele ajudava, apoiava, sempre se desenvolveram muito na sua área. Um dos exemplos foi o Camargo, o professor Camargo, foi um dos principais taxonomistas de abelhas do Brasil. Ele era um pintor e o Dr. Kerr identificou uma grande habilidade dele com desenhos. Então, ele chamou o Camargo para trabalhar com ele, para ajudar nos desenhos de abelhas, e, gradativamente, o Camargo se tornou um dos principais pesquisadores nessa área no país.
Outro grande exemplo foi o Hamilton, foi um dos principais pesquisadores da linha de evolução do mundo. Se ele não tivesse morrido, provavelmente seria um dos prêmios Nobel que a gente teria. E antes do Hamilton começar o trabalho de doutorado dele, o Dr. Kerr identificou nele um grande pesquisador e trouxe ele para o Brasil, onde ele estudou a polinização de figo, que foi uma das histórias de biologia natural mais bonitas que a gente conhece, e posteriormente ele explicou como que as abelhas vivem em sociedade, porque uma operária deixa de se reproduzir para beneficiar uma rainha. Foi um dos dedos que o Dr. Kerr apontou e ajudou esse pesquisador bem na fase inicial da carreira. Mas também ele ajudava bastante criadores de abelhas, pessoas bastante simples, humildes, não eram apenas acadêmicos e pesquisadores importantes, ele também ajudava pessoas do campo, como, por exemplo, esse senhor, que é um meliponicultor do interior do Maranhão, hoje um dos maiores meliponicultores que nós temos no Brasil, o Wilson Melo. Quem quiser conhecer um pouco sobre a história dele, tem disponível no YouTube um programa que ele gravou com o Globo Rural, muito interessante, e ele inclusive, sempre diz: Bom, então ele também sempre ajudava bastante os criadores de abelhas, índios, ele sempre esteve muito aberto a receber qualquer pessoa dentro do laboratório dele. E logo que eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei muito impressionado que qualquer pessoa que fosse varrer a sala dele, ele explicava o projeto que ele estava desenvolvendo, a pesquisa que ele estava fazendo. Ele sempre teve essa vontade de levar para as pessoas mais comuns, para o cidadão, todas as informações que a gente tinha a partir da pesquisa. Próximo. Bom, e por fim, para finalizar, eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, assim como diversos outros pesquisadores, como eu disse, aqui no Brasil, e a gente aprendeu não só a parte acadêmica, a parte técnica sobre abelhas, mas a gente aprendeu muito sobre essa filosofia de vida, essa dedicação ao país, ao Brasil, né, de abrir mão do seu conforto. Imagine naquela época subir para os lugares mais difíceis do Brasil, como o Maranhão, Manaus, lugares onde a vida não era tão fácil como no interior de São Paulo, abrir mão do seu conforto para lutar, para trabalhar por um país melhor. Então, eu acho que hoje a gente traz essa responsabilidade aqui no nosso programa. Próximo, por favor. Então, esse plano de desenvolvimento que a gente está apresentando hoje, que a gente vai apresentar hoje, é muito baseado também nessa filosofia, nesse longo trabalho que ele vem desenvolvendo e que iniciou aqui no interior de São Paulo, e a gente pretende retomar e revigorar nesse momento. E eu fico muito feliz de, nesse momento, não estar focando apenas na apicultura, mas também na meliponicultura, unindo tanto as abelhas africanizadas que a gente tem hoje, como as abelhas sem ferrão nativas do Brasil, com tanto potencial que a gente conhece. Muito obrigado pela atenção. Como secretário de Agricultura, doutor Jardim, tem compromissos logo mais, nós gostaríamos de passar a palavra para ele, para que a gente possa abreviar um pouco o nosso programa. Se me permitir aqui o cerimonial, eu vou ficar mais um pouco, vou pedir para dar continuidade aqui, como eu vou ficar mais um pouco, eu quero ouvir, eu só queria aproveitar aqui rapidinho e cumprimentar o Cristiano aqui pela homenagem que ele fez ao professor Kerr. Muito obrigado, eu vou pedir aqui para o senhor uma salva de palmas ao professor Kerr, por gentileza. Boa tarde a todos. Quantos comeram aqui? Quantos gostaram da comida? O aplauso, então, ao Francis Lê, ao Walter, ao Argos,
Professor Afonso, cadê o gerente, o granjeiro? Aprovada a comida? Aprovado o campus? Muito bem. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp, SESI e Senai, como representante, nesse momento, destas instituições, eu quero agradecer sobremaneira, particularmente esta instituição na pessoa do professor José Paulo Martini, que é o nosso diretor-geral, e o mesmo se encontra no Paraná, numa reunião que foi solicitada pelo nosso presidente superior. Nós temos alguns presidentes, né? Tem secretário, tem coordenador, tem presidente, tem tudo. E eles estão ali reunidos por trabalhos normais da instituição adventista. Nós agradecemos sobremaneira todo esse carinho, toda essa abertura, todo o acolhimento, o patrocínio de muitas coisas, particularmente do nosso almoço e as demais coisas que aqui acontecem. O nosso muito, muito obrigado, em nome do professor Francis Lê, que aqui representa a instituição, e também do professor Afonso, que é da reitoria. Cabe-me apresentar as autoridades, mas eu gostaria de lembrar que nós temos uma autoridade, eu peço às nossas secretárias aí, que eu quero convidar o Luiz Fontes, por favor, doutor. O senhor tem lugar ali, é proposital, viu? Que diz a Bíblia que os últimos chamados serão o quê? Os primeiros. Quem vai pagar a conta é ele. Depois também chamo aqui o Carlos Pamplona. O Carlos representa aqui a Abemel. Tem que ter uma cadeira, viu, Carlos? Sobe aqui, Carlos. O Carlos tem feito um trabalho incansável e ele tem participado conosco nas nossas reuniões. E também tenho aqui a grata satisfação de ter o professor Marlaspina, que, de igual forma com o Dr. Kerr, nós temos um carinho muito grande por todos vocês que fazem da apicultura algo muito importante para a sobrevivência do ser humano e também para a sobrevivência das instituições, para nós termos alimentos, etc. Então, eu agradeço a presença de vocês, mas também nós trouxemos aqui o doutor Hermelindo Sanders. Levanta a mão aí. Quem assistiu sábado o Hermelindo Sanders na TV Globo? Coitado, ele virou estrela. E olha que eu fui na casa dele no sábado, depois de 1 hora do programa, já tinha gente na porta, rapaz, veio de carro lá de Araras e não para de chegar gente ali. Olha que a importância da meliponicultura. A tal ponto que eu peguei uma colmeinha, essa aqui é a tal de mirilim. Uma colmeia, está tudo aqui vivo, viu, Elisângela? Olha que coisa interessante, o tamanho da colmeia e aqueles que querem trabalhar de meliponicultura. Nós faremos aqui nesta universidade o local de referência para o Brasil e, quiçá, para o mundo, para trabalharmos de maneira muito coerente em conjunto com as autoridades, em primeiro lugar. Teremos aqui um meliponário, apiário nós já temos, mas em conjunto com o secretário, com o doutor Brunelli, etc., nós vamos fazer um trabalho aqui de primeira grandeza, e vocês estão convidados para compor, trazer as suas experiências, para que desenvolvamos mais ainda este setor. Antes de mostrar todos aqui, em novembro do ano passado, nós fizemos aqui o primeiro encontro, que nós chamamos de seminário. E, na época, o senhor secretário Francisco Sérgio Ferreira Jardim, ele era o superintendente do Ministério da Agricultura para o Estado de São Paulo. E eu falei aqui, ele não ficou vermelho, hoje eu vou repetir. Eu estou ao lado e vocês estão à frente de um homem correto, de um homem honesto, de um homem trabalhador, visionário e que impulsiona. Vocês estão aqui, eu tenho 36 CATs, é isso? 36 diretorias de CATs do Estado de São Paulo. E eu quero dar um presente aqui de quem veio mais longe, eu não sei se é presidente Venceslau, quem que é, a nossa secretária vai entregar para vocês depois, Ivanildo, a Maria ou
E quem que veio de mais longe ainda? Então, vamos ver. Olha lá, então, se foi você, você vai receber. Então, nós temos, olha, o programa, nós vamos ter aqui, vamos sortear algumas coisas, vocês receberam um número. Depois da programação, nós vamos ter um coquetel especial lá onde vocês almoçaram. Quem não almoçou está convidado para estar ali. Mas vamos em frente. Junto a isso, no mês de novembro, nós tivemos aqui o primeiro encontro, que nós chamamos de seminário. E, neste momento, surgiu tudo que está acontecendo no setor apícola no estado de São Paulo. E esse ano, aqui em maio, eu estive lá no congresso, e eu confessei a todos que estavam ali, a doutora Lídia, principalmente, que faz parte da presidência de comissões, que nós reivindicamos para este local, para não esse próximo congresso, mas 2000 e, vamos me ajudar aqui, 22, um congresso nesse local que vocês estão sendo convidados em primeira mão. Tem condições da gente congregar aqui a turma todinha do Brasil? Tem ou não tem? Um local bom, grande, espaçoso, e todos aqui, ninguém vai sair para passear em praia nenhuma, vamos ficar aqui. Nós temos um programa especial. Então, meus queridos, dali aconteceu, e depois nós fomos ao encontro do Dr. Jardim, para que nós pudéssemos resolver muitas coisas que ainda estão por resolver no setor apícola. E por incrível que pareça, eu já falei para ele, o time da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo é exemplar. Além do que eu reservei aqui, a diretora do Meio Ambiente, pode se apresentar aí, a loirinha bonitinha aqui, ó, levanta aí. A Carolina deu um show na última reunião. Esse grupo está agregando tantas pessoas importantes que nós temos que trabalhar. O exemplo do Dr. Kerr, que quase deu a sua vida para o setor apícola, o Cristiano me parece que citou, foi o homem que trouxe a abelha africanizada para o Brasil. E, de repente, algumas lá fugiram e cruzaram e deu o que deu. As abelhas mais produtivas que nós temos são as abelhas europeias africanizadas. Então, meus queridos, o trabalho está muito forte. Vocês estão de parabéns. Todos vocês, do mais importante ao mais humilde, que sejam realmente bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer. A indústria precisa de produto qualificado. A indústria precisa respeitar as normas governamentais. A indústria precisa comprar bons produtos para nós alimentarmos a nossa população e depois lá fora. Isso nós estamos conquistando. O nosso muito obrigado por todas as instituições que aqui estão sendo representadas. Que passo a falar? Você é da Fibria. E você? Fibria. Fibria, nós vamos passar um vídeo da Fibria em 2 minutos. Depois nós temos a doutora Ana, da Abelha. Enicele, é do Senai, a diretora do Senai, que vai nos conceder os laboratórios, os trabalhos de... nós vamos fazer... Quem quer me ajuda? Nós vamos preparar os meliponicultores, vamos fazer cursos. Depois tem a Cíntia, que é do Sebrae também, uma educadora. Ao lado está a Lani, que é a diretora de extensão e graduação aqui do NASP. Depois ali atrás a Ivanilda, da Vida Natural, que coordena aqui também a parte do trabalho. O Dr. João da Apicors, um grande trabalhador, o que está cuidando aqui, ajudando o desenvolvimento da apicultura aqui no NASP. O Dr. João Pimentel, ele que vai nos falar sobre todo esse projeto tão importante, um homem fantástico. Muito obrigado, porque o senhor se dispôs lá na secretaria em nos ajudar. E olha, vai devagar que o senhor já está trabalhando muito, hein? O secretário sabe disso. Depois, ao lado do secretário, está o Dr. João Brunelli, Júnior. Pensa num homem bom, hein? Vamos puxar a sardinha do seu chefe aqui. Ele esteve aqui há 15 dias atrás, conheceu o campus, é um homem realmente de caráter, tem palavra. Vocês estão muito bem dirigidos pelo Brunelli, por 41 anos que está à frente da CAT. Isso é um feito que não é fácil, estarmos aqui com essa qualidade. O que eu agradeço em nome dele, todos vocês novamente, o fato de virem de longe, de tomarem todo esse tempo.
Depois o Cristiano, quem é que não conhece o Cristiano, né? Da Embrapa, e nós estamos fazendo um trabalho danado para que ele fique definitivamente aqui. Depois nós temos o Dr. Walter, que é o coordenador do curso de Engenharia Agronômica, outro incentivador, alegre, bacana, gosta de coisa, e ele que é responsável por todo esse negócio, viu? Ele que gosta de festa. E ao seu lado tem o Alcindo Alves. O Alcindo é o nosso chefe maior do setor apícola, que ele é o presidente da Federação das Associações de Apicultores do Estado de São Paulo. Foi através dele que nós reivindicamos, ou sediarmos aqui o Congresso de Apicultura do Brasil inteiro. E ao lado, quem não conhece a doutora Lídia, que é uma sumidade em conhecimento, ela criou o CEA, ela está convidando todo mundo, através da minha palavra aqui, para, em outubro, estar nos 30 anos de criação do Centro de Estudos Apícolas na Universidade de Unital, a única universidade que tem um curso superior em apicultura e até à distância. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Afonso Ligório Cardoso representa a reitoria, e ele é um dos camaradas aqui que ele veio da base da nossa instituição, e hoje ele está muito bem, é um doutor daqueles de qualidade mesmo. E o Carlos, ele representa a ABMEL, e depois ali o Fontes é um dos elementos, que é o braço direito seu, esquerdo, direito e etc. Então, minha gente, muito obrigado por todos vocês, que Deus possa viver constantemente na vida de cada um de nós, que possamos ser luzes no trabalho que nós fazemos. E, em primeiro lugar, respeitar as normas, respeitar as autoridades, fazer o que for melhor para nós. E isso vai refletir naqueles que usarão os nossos produtos e também o nosso trabalho. Hoje você vai conhecer o projeto Colmeias, um projeto que preserva as abelhas, promove sua coexistência com a agricultura e ainda contribui para o desenvolvimento da comunidade. O programa Colmeias, foi criado pela Fibria. Hoje o programa é considerado um dos maiores programas da iniciativa privada de apicultura do país. Em torno de 20% do mel produzido no estado de São Paulo vem proveniente do programa Colmeias. 30 e poucas associações participam desse programa, sendo que 5% da exportação de mel orgânica do país vem do programa Colmeias. O princípio da ideia é simples e super funciona. A Fibria permite e incentiva que os apicultores instalem colmeias em suas propriedades. E como a Fibria é a maior produtora de celulose do mundo, ela tem cerca de 1 milhão de hectares. Gente, imagina o potencial de produção de mel nessas áreas. Na última florada de eucalipto, em 2016, os números foram muito significativos. Nós produzimos no Brasil como um todo mais de 1.000 toneladas de mel. Isso foi possível porque o programa prevê assistência técnica, colocando muita tecnologia na questão da produção de mel. Isso fez com que os nossos apicultores superassem a média nacional de produção por colmeia, chegando a praticamente 40 quilos de mel por colmeia na última florada. Tem projeto Colmeias em Capão Bonito, Aracruz, Três Lagoas, Jacareí e no sul da Bahia. Esse aqui é o apiário experimental de Capão Bonito. Aqui o apicultor conta com consultoria especializada e tem acesso a diversas tecnologias. Ele aprende sobre gestão, produção, comercialização e ainda com o uso de satélites, que ajuda a estabelecer uma localização melhor para as colmeias dentro das florestas. Antes, o apicultor mais antigo não tinha o projeto, ele tinha que trabalhar por conta do lado da fazenda de eucalipto. E hoje não, hoje nós temos aqui dentro da fazenda, e com isso está melhorando as rendas familiares dos apicultores. Hoje nós colocamos a abelha dentro do passo a pico da Fibria aqui. Os corredores ecológicos, eles são importantes porque, além de conectar fragmentos ambientais, eles servem de suporte para os polinizadores e para as abelhas na questão de alimentação e de reprodução. Ou seja, quando a floresta ou o cultivo não está em época de floração, essas abelhas e esses polinizadores têm aonde se alimentar e aonde se reproduzir. Com o desenvolvimento da cadeia apícola, todo mundo ganha.
A fibra contribui para o desenvolvimento socioeconômico nas regiões que atua, e os apicultores ganham em produtividade, organização e melhoria de renda. Os agricultores ganham com a presença das abelhas nos seus cultivos e a comunidade ganha, porque isso gera emprego e gera renda, aumentando assim a economia local. O apoio ao programa Colmeias faz parte do Plano de Agricultura Sustentável da CG. Quando o trabalho é feito em conjunto, apicultores e agricultores, empresa, comunidade, um ajudando o outro, a cadeia se fortalece e os resultados acontecem. Quer saber mais? Acesse aqui. Bom, boa tarde. Muito feliz de ver meus colegas da CAT aqui, trazendo a competência da capilaridade da CAT aqui para a tua escola, a escola da Unasp. Prazer em trabalhar com você, Cristiano, com a Ana. Então, vou contar um pouco a história. O secretário recebeu um grupo, né, de umas 18 pessoas lá, faz uns 2 meses, né? E eu me apresentei para ajudar a construir o plano. Eu queria aprender um pouco sobre a abelha, né? Isso foi o meu grande objetivo. E aprendi. Aprendi, por exemplo, que a abelha, ela não faz não apenas o mel, ela faz também um negócio muito importante, que é a polinização. E eu acabei de descobrir mais um ponto da abelha, o produto que ela faz. Ela é uma sinalizadora de poluição. Todos os mineiros, quando vão para aquelas minas de carvão, eles usam um canarinho numa gaiola, para ver, porque o metano ele não tem cheiro. Então, eles têm que levar a abelha não, o canarinho. E a abelha é isso também. Além de produzir mel, a polinização, 75% dos alimentos são polinizados pelas abelhas. As abelhas também sinalizam um problema, e ela está sinalizando esse problema, né, da poluição, do uso inadequado aí de produtos agrotóxicos. Né? Então, o que nós fizemos? A gente pegou, criou um que a gente chama de grupo de solução de problemas, Problem Solving Group. Criamos gente como a doutora Érica, né, Weinstein, lá do Laboratório de Sanidade de Apícola, a doutora Cristina Facchini, que está lá na APTA, em Capão Bonito, que fez um trabalho excelente de análise econômica, e agregamos todos esses trabalhos nesse plano. Acho que estamos com a ajuda do Brunelli, com a CAT, com o levantamento do Lupa, de todo o material, todas as culturas que sofrem influência para o bem ou para o mal, né, da abelha, né? A abelha sofre com aquelas culturas em que ela é muito prejudicada pelos agrotóxicos, mas ela também produz, e todas as culturas estão descritas no plano. Eu vou pedir para o colega lá em cima, então, abrir o plano e fazer o meu trabalho de apresentação dele. O plano foi feito a mais ou menos umas 23 mãos, não, 23 vezes 2, né? 46 mãos. E o meu trabalho foi apenas ir colocando, né, os números e os conceitos de uma forma um pouco mais lógica. Bom, não, esse daí não é o plano, esse daí é um modelo matemático. Leva um pouquinho. Pode abrir o pano, então. Pode levantar lá para cima para aparecer a... Isso daqui é um modelo para tentar descobrir qual que é a importância econômica da cadeia do mel. O mel é o principal produto, né, da abelha. Traz aqui para mim, essa daqui. Esse lado aqui. Faz ele vir para... Isto. 3.640 toneladas é a produção de mel paulista em 2016. Esse valor aqui, do 0%, mas eu posso aumentar esse valor, e aí vai mudar tudo aqui, toda a estrutura de dados.
Muita gente fala que a estimativa do IBGE é muito falsa. Então, eu coloquei um fator que aumenta dependendo do interesse da pessoa. Se a pessoa acha que é tanto, 30%, 20%, vai... Bom, esse daqui é o valor, 5.000%, é que faz essa linha aqui da produção inicial do ano 0 até o ano 10, em que está 6,22 mil toneladas. A criação de todos os outros valores embaixo são ligados a esse crescimento exponencial dos 5.000%. 5.000% está um pouquinho a mais que o valor de 4%, que é o valor que o IBGE diz do crescimento da cadeia normal. Esse crescimento que está vindo aí desses últimos 10 anos. Bom, se já cresceu 4%, pelo menos 1,5% a mais. No plano do leite, a gente descobriu que São Paulo não cresceu nada nos últimos 10 anos em leite, mas o mel cresceu 4%. O mel cresceu mais que o leite no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o preço que eu coloco, que é o preço que eu vi deflacionado dos últimos 10 anos. Na verdade, é 11,88%. Eu deixei 11 para que ele crie o valor de 47 bilhões, que é o valor, milhões, que é o valor bruto da produção do mel que o produtor de mel recebe. Lá, naquela parte, eu digo que 70% do valor, eu determino isso, é uma planilha determinística, repassado para os fornecedores de insumos, para o elo anterior da cadeia. Eu posso mudar, está em verde, se a pessoa falar assim, não, é 65, é 75, se ela tiver outros dados, pode mudar lá e ele vai afetar toda a cadeia, todo o desenvolvimento da planilha. Além de 70%, o elo pós-porteira ela agrega valor no valor de 115%, ou 120%, ou 130%, dependendo do interesse da pessoa. Se a pessoa acha que tem conhecimento das informações que ela consegue levantar, ela pode modelar na hora, ela pode fazer funcionar na hora. A outra parte, 28%, os impostos que se colocam sobre a cadeia. E tem outras informações. Qual é a taxa de aumento do número de colmeias? Isso é importante para um plano. Se eu estou criando um plano em que eu vou aumentar o número de colmeias, eu tenho que modelar. E se eu sei que as colmeias produzem tanto em função da produtividade dela, então ela vai afetar todo o resto da cadeia. Agora eu vou mostrar o desenvolvimento aqui do que o plano modela, do que a planilha modela. Pode vir. Isso. Um pouquinho para trás, aqui para o lado esquerdo. Aqui tem o valor do mel. Então, opa, ele é ativa, a tela é ativa? Então, não posso me aproximar, né? Então, o valor de R$11 o quilo cria 40 milhões do valor bruto de produção, que é dividido para 20 milhões para a porteira, 12 milhões para o produtor de mel, 46 milhões para a pós-porteira. Aí, então, eu tenho um valor da produção do mel de 86 milhões. E eu chego lá, no final de 10 anos, em 160 milhões. Como o preço é de hoje, eu tenho uma estimativa do valor do que o plano quer, do que o plano, se for conseguido o que ele deseja, do que ele vai produzir para a sociedade. Até o ano 10, né? Aqui tem uma estimativa. Você tem que diminuir um pouquinho uma estimativa de arrecadação. Se todo mundo estiver recolhendo, acontece isso. Atualmente já acontece isso. 13,9 milhões são recolhidos. O plano vai, com o aumento da produtividade da colmeia, ele vai seguir e vai chegar lá aos 24 milhões ao ano, né? Ele vai aumentar, então vai aumentar 61 milhões de reais. Bom, pode voltar aqui. Aqui foi um pedido do Fontes, 20% do... Se eu estimar que 20% não está sendo recolhido e vou aumentar a taxa de recolhimento a 10% ao ano, vou diminuir a perda de arrecadação, vai acontecer isso aqui. Obviamente que não pode previsão. Uma planilha, um modelo matemático, ele não prevê. Ele ajuda você a entender, né? Ninguém está falando que vai acontecer isso de verdade.
Ele apenas ajuda a entender a cadeia e, se algumas coisas acontecerem, como aconteceram no passado, ele vai estar dizendo para a gente o que pode acontecer. Bom, aumento do PIB, eu somo os três valores, né, o valor da cadeia, da pré-porteira, da porteira e da pós-porteira, e mais os impostos, e eu tenho o PIB do setor. Então, ele vai aumentar, ele mostra lá de 93 até 171. Significa que o PIB do mel é pequeno, não é grande. O grande problema é a externalidade que ela traz, né? 25% do produto brasileiro de agricultura, segundo o dado da professora Vera, é afetado pela polinização do produto agrícola. Então, tem dados de 2016, são 45 bilhões, dos quais um quarto, né, 48 bilhões, 12 bilhões, mais ou menos, são dados pela produção da abelha. Isso é impressionante para mim, né? Para mim, eu não sabia disso. Eu sou um veterinário, trabalho no campo, e não sabia que a polinização era tão importante desse jeito. Bom, a produtividade da colmeia. Do jeito que está aqui, as 116 mil colmeias que o IBGE fala, e que o Lupa descobriu que são 71, está a 31 quilos por colmeia. Significa o seguinte, que possivelmente o que é uma caixa e uma colmeia são coisas diferentes. Uma colmeia deve ter mais que uma caixa. Se você dividir um pelo outro, você tem 1,61. Ou seja, a colmeia tem mais de uma caixa, né? Então, isso não foi colocado dentro da pergunta do Lupa. Isso aqui é uma maneira de você detectar a produtividade. Você pode agora fazer experimentos, fazer perguntas direcionadas para obter essas informações com mais validade, né? Pode voltar. A área polinizada. Bom, aqui é o seguinte, o número de colmeias perdidas. Eu tenho uma maneira de colocar lá um valor de taxa de mortalidade de colmeias e ver o impacto que essa perda das colmeias tem no valor bruto de produção, seja do elo da porteira, do apicultor, seja do elo da pós-porteira. Ou seja, mel produz renda, né? E se não tem o mel, porque morreu, a colmeia vai ter um impacto na... Vamos indo. Isso está tudo modelado também. Então, está um modelo para pensar a possibilidade do que a gente pode fazer. O modelo permite isso. Isso é a coisa básica da modelagem. Volto a dizer, não é realmente o que é a realidade, né? Um modelo é apenas um boneco do que ele tenta modelar. Vamos lá para baixo. Aqui tem as culturas e o impacto usando a literatura, né, do que aqui eu tenho a área de UPA, a cultura em São Paulo, daquelas culturas aqui, qual que tem o impacto diferente, girassol é diferente da soja, diferente da melão, melancia e mais alguma cultura é 100%, se não tiver, de jeito nenhum produz. Mas tem algumas outras que não tem. Laranja não tem todo esse impacto, né? Então, ele estima isso e mostra quanto é que vai ter. No café também, 28%. Fica uma dúvida para mim, que não sou da área. Quer dizer, o que eu vi bem, se você impedir a abelha de chegar, através dos experimentos, você tem uma queda da produção. Isso significa que, se você estiver matando a abelha, você está fazendo isso. Esse movimento experimental, né? É um experimento, não deixa de ser um experimento. Bom, está tudo modelado aí. Isso daqui que serviu para eu pensar a cadeia e poder interagir com as feras que vocês são. Eu não tinha nenhum conhecimento da área da agricultura, né? Eu tive que entender matematicamente ela para poder... Está tudo modelado. Mas vamos lá. Agora, eu queria fazer um experimento um pouquinho com vocês aqui. Vamos aqui nos objetivos do desenvolvimento da apicultura.
Aqui são os objetivos do milênio, né? Vocês acham que... Pode voltar um pouquinho? Diminuir um pouquinho só. A apicultura pode ajudar a acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares? Coloca lá uma nota para isso. Se você concordar 5, totalmente 5. Se você discordar totalmente 1. E assim por diante. Coloca em parte, coloque 4. Discordar em parte 3, 2. E não concorda, discorda 3. E ele vai calcular um valor, que é a ideia que você tem da agricultura, da apicultura e das interações que ela fazem com a sociedade, né? Com a sociedade atual. Se ela pode ou não ajudar. Por exemplo, a apicultura pode proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, de forma a gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, deter a perda de biodiversidade? Pode, né? Eu coloquei 5 lá, algumas perguntas que eu fiz nesse teste, e 82% dá uma coisa forte, ou seja, ela ajuda muito no desenvolvimento dos objetivos do milênio, da ONU. Bom, agora vamos voltar no plano lá. O que é o plano? E o que é um plano? O plano é uma declaração mais ou menos complicada, mais ou menos profunda do que você quer fazer. Isso daqui é um outro método, né? Eu usei o método do grupo focal e o método da estrutura lógica para criar os objetivos do plano. E usei, conversando com o Osmar, né, o trabalho da CAT, que já está em desenvolvimento, para criar uma estrutura lógica do plano. Então, o método do grupo focal é o seguinte: você pega 2, 3, 5, 10 pessoas, se reúne e faz as perguntas dirigidas de maneira a obter as informações que você não conhece. No caso, eu era o ignorante total em apicultura e tive a única capacidade que eu tive é de descobrir quem é que tinha as informações adequadas. Então, tinha gente por exemplo, na parte de qualidade, quem é que vai fazer esse trabalho para a gente? O Adolfo Lutz, da Secretaria de Saúde. 2 pesquisadoras fortes lá e uma pesquisadora do Instituto de Botânica, que conhece tudo de pólen e tudo de mel, tem marcado pelo pólen, fizeram um trabalho no Vale do Ribeira violento com os quilombolas e disponibilizaram o trabalho deles. Vão trabalhar junto dentro do sistema. Genial, né? Não precisamos gastar dinheiro para, dentro da Cátedra de Agricultura, obter essas informações, esse plano que já está feito na cabeça delas. Bom, agora se você puder diminuir um pouquinho, vou contar a história do método de estrutura lógica. O método de estrutura lógica ele foi criado pela USAID para avaliar os projetos da USAID, que é a Agência Americana de Desenvolvimento Econômico, o que ela fazia no mundo. Então, foi criado um método em que eles usam a teoria da gerência, a teoria do método científico, o método científico, e a teoria de sistemas para separar bem as partes, e ela é usada hoje em dia pelo Banco Mundial, pelo BIRD, por todas as principais agências de desenvolvimento do mundo para fazer análise de projetos de desenvolvimento social-econômico, que é o caso. O caso aqui é um projeto de desenvolvimento social-econômico, só que aplicado diretamente para a abelha. O microbacias, por exemplo, é um outro, mas é um projeto muito mais complicado, não tem o interesse que a gente tem que fazer aqui, né? Está no final, viu? Tem uma explicação boa do método no final. A gente vai dar uma olhadinha nele aqui agora e mostrar que essas são as ações. Na ação de constituição do Grupo Gestor de Apicultura e Meliponicultura da CAT. Foi criado um grupo de 26, estão aqui todos, né, o extensionista da divisão, que é o Osmar Mosca. Esse grupo fará interação com a Embrapa. Na Embrapa, nós temos gente, além do Cristiano, temos a Maria Luísa Nicodemo, que é da Embrapa Sudeste, que eu consegui que entrasse. Ela conhece tremendamente sistemas agroflorestais e integração da agropecuária, que é isso que importa, né, e focando em pasto apícola. É outro
pessoa grande que está entrando com a gente aí nesse grupo. Vamos lá. As componentes do grupo gestor terão a competência de... Aqui, a criação agora o grupo gestor, falando com o Brunelli, né, Brunelli? Vai ser publicado agora com o secretário, determinando quem são as pessoas vão se juntar, e especialmente por mídia, por internet, WhatsApp, é que vão criar. Então, eles vão colocar, no caso da CAT, já falei com o diretor Leitão, lá do IDR de Itapetininga, e com o Rolando, o diretor do IDR de Barretos, para fazer os planos regionais nos moldes do plano do leite. Então, a gente vai usar o plano do leite, tudo o que foi feito, toda a ideia, seguir e criar os planos de desenvolvimento para obter as nossas metas. A implantação de meliponários educativos, a implantação de unidades de referências, a gente vai descobrir pessoas que têm interesse em se tornarem referência. A gente já tem aí, né, com o Alcindo, muita gente na região sul, né, pedir para ele 10 caras para a gente... A inclusão da atividade de meliponicultura como possível de financiamento pela FEAP, foi feito isso já, está sempre publicada. Elaboração de materiais técnicos, a CAT com o SECOR, vai fazer essa publicação. Produção de mudas de espécies nativas, com a DCMM, a USMA. Não adianta nada você produzir se não tiver pasto apícola, né? E pasto apícola de qualidade. Então, esse é um exemplo de trabalho em conjunto. A USMA pode e deve fazer um trabalho em conjunto com a gente. Também entrei em contato com o Monteiro. O Monteiro é o diretor lá da área de FATEC, dos ETECs, lá no Centro Paulo Souza. Ele também vai trabalhar. O Omar já está trabalhando com eles, né, desenvolvendo o trabalho, dando cursos com eles. Bom, aqui está, no princípio, o core, né, o tal do coração do plano. Né? É usar o método da estrutura lógica para o plano de fortalecimento da apicultura e meliponicultura. Vamos lá para baixo, que começa lá embaixo. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Insumos. Com os insumos, se eu tenho, naquela coluna lá, tenta minimizar um pouquinho para vocês entenderem o todo. Não adianta eu dizer se vocês não entenderem o quadro como um todo. Se você diminuir bem, pode diminuir todo ele. Ver ele como um todo. Mais um pouquinho. Pode ficar bem pequenininho, daí eu mostro. Então, aqui, nessa coluna, tem os pressupostos importantes. E aqui eu tenho o resumo narrativo. No resumo narrativo, eu tenho insumos, que são os valores financeiros e de gente, de capital, que eu preciso para alcançar o produto, que é o desenvolvimento da produtividade, que é o alcance da produtividade, para alcançar o propósito do plano. E se eu alcançar o propósito das 3 metas, eu alcanço o quê? O fim do plano, que é o objetivo do plano, é desenvolvimento social e econômico. Né? Então, é isso que essa planilha explicita, ela abre, ela obriga, porque se uma das células não for completada, o que acontece? Você não viu aquilo. Né? A planilha está dizendo para você assim, que você não viu que aquilo ali é importante. E ela está dizendo para você preencher ali aquele lugar. Agora, vamos lá embaixo. Vamos tentar olhar os insumos. Né? Não, em cima. Na planilha mesmo. Isso, aqui. São as ações necessárias para obter os insumos. Isso daí é o Brunelli que vai fazer. Ele que vai... Né, com o secretário, eu quero os insumos, eu quero recursos humanos, físicos, financeiros, automóvel, diária. E eu vou ter que verificar. Então, essas 2 planilhas do centro são os meios de verificação. Tem o nota fiscal, tem documento de empenho, tem controle de tráfego. Isso tem um pressuposto importante. O plano continua a ser uma ação de Estado. Se ele é ação de Estado, vai ter tudo isso daqui. Se não for ação de Estado, ele deixa de ser. Se ter vontade política, ele não vai para frente. Mas, se tiver, o pressuposto for atendido, eu passo para a produção do produto. Eu subo um nível. Os objetivos específicos do projeto, quais são? As capacitações de técnicos, apicultores e agricultores. Isso é o produto. É o produto do plano. Eu tenho as reuniões, tenho as múltiplas interações multidisciplinares com o IZ, com o... Tá bom.
Tá, estou sendo cobrado aqui para... Bom, vamos lá. Então, é isso. Eu tenho os produtos, os objetivos específicos do projeto, sempre assim, sempre tenho os pressupostos forem atendidos, eu subo de patamar, e quando eu subir o patamar, eu consegui. Então, é isso. Se o plano, eu alcanço o propósito, quantidade de valor de mel, quantidade de valor de produtos, outros produtos que é a polinização, eu atinjo o fim do plano. Eu sempre tenho preenchida a planilha, eu tenho todos os momentos do plano, e eu vou poder dizer se posso ou não conseguir o fim do plano. E eu vou descobrir que eu não estou conseguindo, com alguns lugares do plano, avançar. Então, é uma forma de avaliar, é uma forma de planejar e é uma forma de implantar o plano. Esse é o modelo da matriz lógica. Obrigado, Jardim. O João é empolgado, vocês viram aqui, né? Não, mas rapidamente, deixa eu primeiro agradecer ao João. O João trabalha conosco lá no gabinete. Ele ficou muito empolgado quando nós fizemos uma reunião lá 2 meses atrás. Ele participou da reunião, ele gostou bastante. Mas eu queria primeiro aqui agradecer aqui ao Brunelli e os diretores da nossa CAT que estão aqui, os colegas da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral que estão aqui, estão vários aqui. Eu acho que é importante o Estado participar efetivamente desse processo. Esse aí, nós assumimos um compromisso e vamos trabalhar junto. Isso aí é estratégico, a questão do mel é estratégico para a gente. Eu queria cumprimentar aqui, o João já cumprimenta aqui, agradeço, João, o empenho seu, a paixão dele. Ele começa lá com a fórmula matemática e ele vem com aquela questão de economista também, mas é importante para nós. E os senhores participar, eu acho que foram 46 mãos, mas eu acho que quanto mais tiver, melhor. Ele é dinâmico, é um plano dinâmico. Esse é um plano para São Paulo, na verdade, ocupar o espaço que precisa ocupar. Eu queria cumprimentar o Cristiano, mais uma vez, da Embrapa. Cadê o Cristiano? O Cristiano está aqui, o Cristiano da Embrapa. Mais uma vez, também agradecer pela homenagem ao professor. A Ana Lúcia, está aqui embaixo, Ana Lúcia, parceira nossa. Obrigado, Ana. A Lídia Maria está. A Lídia está aqui também. A Lídia está aqui. Obrigado, Lídia. Lá de Taubaté, traceando para cá. Bom, sempre bom. Carolina Matos, tá, o Alcides. O Nilson, que é gerente daqui do nosso SEBRAE. A Enicele Rodrigues, diretor também do SENAI. Aqui eu queria cumprimentar o Edson. O Edson é parceiro nosso há muito tempo. E deixei por último aqui para agradecer, e também queria cumprimentar a Ana Carolina, nossa defesa sanitária, que está aqui, tá? A Juliana também, que está aqui do Ministério da Agricultura, colega do Ministério também. O Marcel Vada, que é engenheiro ambiental, sanitarista do meio ambiente. Já cumprimentei aqui os diretores, o nosso diretor da CAT. Cumprimentar também o Afonso Curitiba, do nosso ITESP, nosso querido ITESP está aqui. Bom te ver aqui, obrigado. O ITESP é parceiro nosso, Vacinações, mas eu queria agora, do Afonso, cumprimentar o Afonso Ligório, que é o pró-reitor, Francilê, que parceiro, Francilê Neiri de Souza, que é diretor de graduação, o Walter Carvalho, e o Argos César, o Alani, o Hermelino Sandri, que são aqui da universidade. E eu retorno aqui, eu acho que é a terceira, quarta vez que eu venho, mas em evento é a segunda vez que eu vim aqui em novembro. Nós tivemos um debate muito interessante aqui sobre essa questão da apicultura, da meliponicultura, eu fico muito, eu como um técnico, um médico veterinário, eu fico muito honrado de estar aqui. E eu, agora, numa função diferente, tive a honra muito grande de ter sido convidado pelo governador Márcio França para assumir a função de secretário de Estado e assumir a função substituindo um grande secretário que nós tivemos, que é candidato a deputado, o deputado Arnaldo Jardim,
que é Jardim, é bom que se diga, não tem nepotismo, nós não somos parentes, sobrenome, apesar que, segundo a heráldica, lá atrás nós viemos do mesmo tronco, mas não é parente. Mas a honra que eu tive de substituir uma pessoa altamente empolgada, um técnico, um profissional, político, mas profissional muito aguerrido. Então, é uma honra grande estar aqui como secretário, e de um setor que para mim, é estratégico. Algumas preocupações que nós estamos tendo aí em momentos, que a apicultura no estado de São Paulo, muitas vezes ela não foi tratada sob a minha ótica como deveria. Eu acho que nós temos que tratar a apicultura estratégica em qualquer país do mundo. Nós temos uma região aqui próxima, que é a região de Jarinu e Atibaia, que é o maior produtor, um grande produtor de morango, e se usar a abelha lá, aumenta em 40% a produção, melhora o padrão do morango. Então, esse aqui fica distribuindo. O Edson distribui abelha para todo mundo. Vou levar essa abelha aqui. Aqui tem esse mel aqui, ele fez tanta propaganda desse mel que daqui. Você vai me permitir, eu vou levar esse mel, que eu sou apaixonado por mel, eu tenho umas netas que são apaixonadas por mel. E eu frequento aqui, eu venho aqui, às vezes já vim com minhas netas, minhas filhas aqui com minhas netas, ver um trabalho que tem de final de semana muito interessante aqui. Então, mas essa questão da abelha, depois que nós tivemos essa discussão da apicultura, meliponicultura, e aí nós começamos a ter umas discussões, organizamos alguns debates em relação a isso. Paralelo a isso, nós estamos fazendo reuniões em outros setores. Tivemos uma reunião muito interessante com o pessoal lá na Brataque, com o pessoal da sericicultura, o pessoal do bicho da seda, e estamos andando em algumas reuniões. Tivemos uma reunião muito forte com o pessoal do Ministério Público, e estamos tratando alguns temas que eles são paralelos, mas, na verdade, eles se encontram nesse processo. Nós vamos ter uma reunião agora com o pessoal, como o João deu bastante ênfase à questão da pulverização agrícola, dos defensivos. É bom que se coloque isso. Nós estamos organizando, é importante nós tratarmos, nós hoje estamos reunindo aqui, queremos ter uma discussão muito forte em relação à Câmara Setorial. Essa Câmara Setorial, eu quero sentar com o pessoal da Câmara Setorial para ter uma discussão forte. Eu acho que ela tem que ser mais ativa nesse processo. Nós estamos discutindo, eu volto a dizer, alguns temas, estamos criando uma Câmara Setorial na área de sericicultura. Estamos fazendo alguma reunião, vamos ter uma reunião com o pessoal da área de aviação agrícola, na área da utilização dos defensivos agrícolas. Fizemos uma reunião com algumas startups para discutir a questão da avaliação, como tem para se avaliar realmente a utilização das tecnologias. Nós temos um processo muito interessante no Estado, e nós estamos num momento político difícil, e na Assembleia Legislativa com algumas ações que nos preocupam em relação à questão, seja na proibição de caça de javali, seja na proibição de controle de javali, seja na questão de exportação de animais de bovinos, seja na questão da proibição de uso defensivos, seja na questão da proibição, projetos de proibição de inseminação artificial, seja na questão de proibição de confinamento. Então, uma série de ações que estão mal discutidas sob o aspecto científico. Então, nós queremos, na verdade, juntar todos esses setores, montar um tratamento e colocarmos juntos o Ministério Público, que é aquele que obriga a cumprimento de lei. Porque, na verdade, nós temos algumas coisas que são ideológicas. Quando você entra na linha ideológica, eu me preocupo um pouco com isso. Eu gosto de discutir com base científica. O Brasil é um grande produtor de alimentos. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande em relação à alimentação do mundo. O Brasil hoje, ele não abastece só os 206 milhões de pessoas. O Brasil hoje abastece, além, no extra-fronteira, 1 bilhão de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, quando nós sabemos que tem 2 países no mundo que têm área para agricultar, é Brasil e Congo. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um mantra que sempre que eu vou falar, e eu me permito alongar um pouquinho, eu gosto de contar a história, mas então, e aí a gente que tem um pouco de mais tempo nesse processo, tem que relembrar a história, que infelizmente o Brasil às vezes se queima um museu nacional, se perde memória, o Brasil não se cultua muito a memória, nós temos que entender
de onde nós viemos, para onde nós queremos ir, aonde nós estamos, para onde nós queremos ir. E nós temos aí, eu sempre conto a história, que eu participei de uma reunião há muitos anos atrás, lá na nossa FAESP, quando se decidiu mudar o paradigma, que na década de 70 o Brasil era importador de alimentos. O Brasil importava tudo, arroz, feijão, carne, leite. O Brasil era um grande importador de alimentos, um país continental como o nosso. E algumas pessoas começaram a discutir políticas públicas para mudar esse paradigma de ser importador. Um país continental, por que é importador? E nós tivemos a oportunidade de participar e ouvir as discussões. Na época, primeiro-ministro Cirne Lima, depois com o ministro Paulinelli, uma discussão ampla, utilizando, e pegaram como base, aí, Cristiano, é bom entender, pegaram como base a estrutura do Instituto Agronômico, que hoje tem 131 anos, do MACAT, que tem 51 anos, do ITAL, com 56 anos, pegaram as estruturas do Estado de São Paulo, de produção de conhecimento do setor agrícola, mais o IAPAR do Paraná, e criaram uma empresa nacional de produção de conhecimento, que é a nossa querida Embrapa. Então, o Brasil, final da década de 70, criou-se a Embrapa, criaram também as estruturas de difusão desse conhecimento, que a base é a CAT, a base foi a CAT, que são as EMATERES, criaram, então, produção de conhecimento, difusão de conhecimento. O Brasil investiu no físico, na indústria de transformação e na indústria de insumo. Ocupou o trópico úmido, cerrado e semiárido. O Brasil saiu de grande importador. Naquele momento, é bom que se diga que a produção, a despesa com alimentação na renda do trabalhador representava 50%. 50% da renda do trabalhador para alimento. Hoje, 45 anos depois, o Brasil é o 5º produtor mundial de alimentos, o custo na alimentação do cidadão representa em torno de 17% da renda dele, e o Brasil abastece não só os 206, mais 1 bilhão de pessoas no mundo, e tem uma responsabilidade muito séria e cada vez ampliar isso. Então, essa estratégia de controle, para isso, é bom que se diga, nós temos cada vez mais ampliar, buscar eficiência, eficácia e efetividade da produção, para ter produtividade. E as diversas cadeias produtivas se integram. E não adianta, nós temos que trabalhar forte em relação a aumentar a produção, melhorar a qualidade da produção. Esse é um trabalho muito forte. Quem tem a oportunidade de visitar um AgriShow, todo ano eu visito o AgriShow, fez 25 anos, eu frequento a AgriShow aos 25 anos, você vê a evolução do parque industrial nosso, das máquinas nossas, ano a ano. É um negócio interessantíssimo. O que nós precisamos agora, dentro das diversas cadeias produtivas, trabalharmos com isso. Eu, quando vim, em 1974, quando eu vim trabalhar em Campinas, eu entrei no Ministério da Agricultura em 1971, fui trabalhar em 71 em Guaratinguetá. Guaratinguetá era o município que mais produzia leite no Brasil. Fui lá trabalhar em cima de fomento. Em 1974, eu vim para Campinas. E aqui tinha uma grande produção na região de Rio Claro, uma grande produtora de mel, uma produtora muito forte. Eu fui representante do Ministério da Agricultura dentro do COT da CAT, que era o Centro de Orientação Técnica. O Adib era o diretor, João de Aguirre, tinha uma série ali. Nós montávamos as normas do sistema de produção. E nós fazíamos um trabalho muito forte em relação à questão de melhorar a questão da produção, estimular a produção. O momento hoje é diferente, nós estamos num outro momento. O momento hoje que o setor produtivo, ele busca, na verdade, a melhoria da sua produção. Ele trabalha muito forte. O Estado foi um grande indutor. O que nós queremos nesse plano aqui, na verdade, é continuar a ser indutor, mas queremos que os senhores participem do processo. Por isso que eu acho que a Câmara Setorial é estratégica, e aqui eu agradeço à universidade, esse espaço criado para nós, para os produtores, para o setor de governo aqui, que é muito importante. A ação do Estado, os senhores que têm que, hoje, os senhores que têm que liderar o processo. O que nós queremos aqui é trabalharmos junto, ombro a ombro com os senhores, discutindo o que pode ser feito e buscando alternativa para melhorar o processo. E trabalhando com a cadeia integrada. Eu tenho muita preocupação quando se começa a discutir e questionar ações como a própria utilização dos defensivos agrícolas. Eu, particularmente, defendo a utilização de tecnologia. Se está havendo má utilização, nós temos que correr atrás disso. Está aqui o pessoal do meio ambiente. Nós temos uma integração muito forte com o pessoal do meio ambiente e queremos trabalhar junto com eles. Então, nós temos que trabalhar
Porque a diferença é muito interessante. Eu tive recentemente uma discussão com o pessoal do Ministério Público, eu conversando com o pessoal do Ministério Público, eu perguntei para ele, se alguém aqui tem problema, aí eu falei, eu tenho um problema coronário, um deles, eu falei, qual remédio o senhor toma? Ele falou, eu tomo um remedinho assim e tal. O que o senhor tem que tomar? Um comprimido. O senhor toma cuidado, se o senhor usar 2, pode te matar. A diferença de remédio para veneno é dose, assim como no caso do receituário agronômico. Então, antes de se discutir, se debater, um processo ser contra o processo, vamos discutir tecnicamente o processo. Se está utilizando errado, tem que se punir quem está usando. Tem que se punir quem está usando. É isso que nós estamos trabalhando aí. E isso é que nós precisamos do trabalho dos senhores. Se alguém está matando abelha, nós queremos saber quem é aquele que está usando mal, que está trabalhando e matando as abelhas. Mas, logicamente, nós temos que saber também se aquele que tem abelha não colocou a abelha em um lugar que não podia ter colocado. Então, esse processo é que nós queremos discutir, nós queremos estar junto. Eu acho que uma ação como nós temos que transformar esse evento de hoje em eventos perenes. Nós estamos com um projeto, que esse projeto teve uma discussão, o João e os 23 participantes discutiram. Agora nós tem que sair daqui e se discutir mais, cada um na sua região, que venha a proposta. Nós temos que cada vez mais melhorar o processo de produção. Isso depende da ação de cada um dos senhores. O governo não produz. A Secretaria da Agricultura até produz mel, tem um setor de pesquisa que produz. Mas o governo não produz, quem produz são os senhores. Os senhores que têm que dizer o que nós temos que fazer para ajudar os senhores. Então, é isso que nós estamos abrindo. E esse evento, e esse fórum, e essa discussão do plano é justamente para nós trabalharmos fomentando essas ações. Queremos retomar algumas ações que nós temos lá em Pindamonhangaba, temos que retomar aquela discussão lá, temos que melhorar a condição das produções, da produção do zangão, nós temos que trabalhar nisso. Mas isso tem que ter demanda e pressão. No sistema democrático, as coisas funcionam sob pressão. Então, vamos trabalhar. A orientação que o governador Márcio França me deu, ele disse, Jardim, eu quero que você faça o que o produtor precisa. Eu quero fazer. Nós queremos fazer. E nós temos que trabalhar nisso. Então, precisamos aqui, esse grupo ele tem que trabalhar muito forte. E aonde tiver dificuldade, se sentir dificuldade, aonde achar detectar dificuldade, imediatamente trazer para nós. Então, eu coloco mais uma vez à disposição, agradeço, agora encerrando, então, cumprimento a todos os senhores, agradeço a participação de todos, agradeço aqui a universidade para, mais uma vez, nos atender, nos receber, e vamos estar juntos nesse processo. Parabéns a todos os senhores, estamos juntos no projeto. Muito obrigado. Na verdade, este evento é um marco exatamente para a apicultura e meliponicultura do Estado de São Paulo. Hoje o Estado de São Paulo o Estado de São Paulo está produzindo menos do que o Estado da Bahia, em termos de mel. O Estado de São Paulo hoje é apenas o 8º lugar em produção de produtos apícolas. Então, nós achamos que nós temos capacidade de levar o Estado de São Paulo a, no mínimo, 2º ou 3º lugar da produção de mel e de demais produtos apícolas aqui no nosso Estado, né? Então, este evento é um marco para que a gente realmente comece a trabalhar isso, difundir a tecnologia de produção de mel, com pequenas formas de manejar bem a colmeia, trocar a abelha rainha, colocar uma rainha melhorada, nós podemos até triplicar a produção de mel do apicultor. Isso vai aumentar a sua renda e vai aumentar a produção desse alimento tão importante e saudável para nós. O NASP firmou parceria inicialmente com a Apicors, depois com a Vida Natural, que são indústrias que trabalham com isso, que é um entreposto que recebe mel aqui na nossa região. Temos convênio com a Associação Abelha, temos convênio com o SEBRAE, temos convênio com a CIESP, com a Fiesp, e agora nós acabamos de firmar um convênio com a Secretaria do Estado de São Paulo. Então, esses convênios vêm alavancar a produção, tanto a nossa aqui na nossa universidade, aqui no NASP, como também alavancar a produção de produtos apícolas em toda a região metropolitana de Campinas. O NASP vai entrar basicamente em 3 campos. Primeiro, capacitação. Nós vamos implantar aqui anualmente curso de apicultura, tanto para iniciantes como curso de apicultura avançado, tanto apicultura quanto meliponicultura. Então, essa capacitação nós daremos aqui no curso de engenharia agronômica. Nós trabalharemos também formando aqui dentro do nosso campus apiário modelo e meliponário modelo. Hoje nós estamos com quase 100 colmeias apícolas e estamos já com 20 colmeias de meliponines,
né? Então nós vamos ampliar isso e tornar aqui um polo produtor, tanto de produtos apícolas, como também de insumos para a produção. Nós vamos produzir aqui cera, vamos produzir aqui caixa, vamos produzir quadro e demais equipamentos para que o apicultor possa ter acesso. Então o apicultor vai receber instruções, vai receber treinamento aqui no NASP e vai ter oportunidade de comprar insumos para melhorar a sua produção de mel, de própolis e demais derivados apícolas. A ideia, na verdade, é melhorar, ampliar o processo de produção. Ampliando o processo de produção e aumentando a renda do produtor, vai melhorar em muito. Nós temos os números que nós temos em relação, principalmente à apicultura, e São Paulo está um pouco acanhado. Então, o que nós queremos é dinamizar esse processo. E, logicamente, você dinamizando com outros setores, principalmente, nós estamos pensando em fruticultura, só para você ter uma ideia, no caso do morango, só o morango, se você tiver a abelha polinizando, ela aumenta até 40% da produção e melhora até a qualidade do morango. Então, isso é um item em vários outros e é uma atividade econômica para o setor. O que nós queremos dar é organizar melhor e fazer com que o produtor melhorar o sistema de produção, inclusive de zangão, melhorar, organizar melhor. E eu acho que o setor entendeu e esse evento hoje consolidou esse processo. O plano visa ampliar os espaços do setor. Justamente o importante é a integração público-privado. Logicamente que nós não queremos, o que a Secretaria quer e os órgãos da Secretaria estão trabalhando, nós temos a CAT, temos o próprio setor de defesa e o próprio setor de pesquisa, a APTA, trabalhando junto para fomentar a melhoria da qualidade de produção. E, logicamente, com o produtor, fazendo que o produtor se integre nesse processo, e o mais interessado é ele, que ele venha, na verdade, a colocar em prática todas aquelas tecnologias de melhoria de produção que vão ser disponibilizadas ou que já estão disponibilizadas e poderão ser melhor acessadas. E, logicamente, também criando dentro do FEAP um fundo, dentro do nosso fundo, um financiamento para que o produtor possa ter mais acesso à tecnologia em condições financeiras melhores. Na verdade, aqui é uma região de grande produção. A universidade, ela estimula muito aqui esse processo. E eles quiseram, na verdade, eles se propuseram a receber todo o pessoal aqui, de forma muito inteligente e eu acho que muito aconchegante aqui. Para nós, logicamente, tendo os estimuladores, tendo por trás uma universidade, que é uma universidade que tem uma história de produção de mel muito antiga, que vem de Santa Catarina e vem de São Paulo, dessa região, para nós é muito interessante. Isso aqui é um simbolismo do processo de uma universidade participando de um processo importante. Aí nós temos várias universidades junto e os nossos centros de pesquisa junto, mas, logicamente, o simbolismo do processo de uma região que foi um mel, que o Superbom foi um mel referência durante muitos anos. Quais são os projetos que o Estado pretende implantar para a fomentação e o avanço da meliponicultura no Estado de São Paulo? Na verdade, nós queremos retomar o nosso centro de pesquisa, que já está sendo retomado, que nós vamos discutir essa questão. O que nós queremos, na verdade, é fazer que haja mais demanda do setor em relação a esse processo. O que nós queremos organizar, fazer que haja uma discussão maior com os diversos setores e diversos atores de um processo de produção. Desde a utilização do defensivo, que seja melhor utilizado, se é que ele traz problema, tem algumas críticas que tem havido morte de abelha. Então nós estamos trabalhando, existe uma startup hoje que montou um projeto que demonstra claramente, no caso da aviação agrícola, que a pulverização onde foi colocada, se foi bem feito, como não foi. Nós queremos trabalhar junto com essas tecnologias, disponibilizar essa tecnologia para aqueles que necessitam de utilização de tecnologia, seja para controle de praga, seja para melhor produção. Então, eu acho que aí essa integração do sistema, nós conseguimos, se nós conseguimos sermos, na verdade, indutores de uma integração maior com todos os elos que participam dessa cadeia produtora de alimentos, é isso que nós queremos ser. Existe uma previsão para que os primeiros resultados desse plano já sejam observados? Na verdade, foi feito um estudo matemático. Se aquilo foi feito, a rentabilidade vai aumentar. Existem os estudos, nós vamos trabalhar para aquelas metas que foram estabelecidas sejam cumpridas. A nossa parte nós vamos fazer e vamos estimular o produtor a fazer a parte dele. E, secretário, o objetivo também é colocar São Paulo como um dos maiores
maiores produtores, ou então aumentar a produtividade, a produção aqui de mel no estado de São Paulo? Com certeza. Eu acho que esse fator, fator produção de mel, e é muito interessante, que é uma atividade econômica importante para pequenos produtores, que pode ser estimulada. Nós estamos com o pessoal do ITESP aqui, isso já tem uma discussão junto com o pessoal do INCA para levar para assentamento. Mas é importante disso que a abelha, ela influencia bastante também no aumento de produção e produtividade de algum. Falei do caso de frutas, mas esse processo, existe um processo de melhoria para todo mundo. E a abelha também, ela serve como uma referência de boa má utilização de tecnologia, caso dos defensivos. Então, secretário, por favor, deixe uma mensagem, né, para os apicultores e também para todos que estão envolvidos nesse grande plano, né, nesse grande processo. Olha, na verdade, quando o governador Márcio França me convidou, ele pediu que nós trabalhássemos de forma muito forte para melhorar a renda do produtor, do pequeno e médio produtor, de trabalhar mais forte e levar a tecnologia. Eu acho que agora, esse é um setor importante que o setor produtivo, no caso da apicultura, do apicultor, sentindo, o governo quer participar, mas logicamente é muito importante que ele participe, que ele fique atento. E aí nós vamos buscar dentro, aí volto a dizer, utilizando o nosso fundo de financiamento, buscar o produtor para que ele tenha acesso a esses créditos e acesso a melhores tecnologias, inclusive melhor na área genética da própria abelha.